Olá, boa noite a todos e todas. Vamos dar sequência às nossas aulas. Essa semana eu vou continuar um dos chamados intérpretes do Brasil, que é o Florestan Fernandes. Vou abrir a apresentação. Bom, em decorrência da semana passada ter feito um vídeo muito longo, eu prometo botar um videozinho mais curto, tá bom? Para não ficar muito pesado, ficar mais fácil a digestão. Enfim. Tô passando. Então, Florestan, essa figura, né? Um simpático senhor, mas sua juventude ele foi muito ativo. Florestan, ele vem de uma origem, né? Muito humilde. Não completou os estudos na sua idade escolar. Ele não completou o que a gente chama de ensino médio, que vocês completaram, ou alguns já fizeram antigo ensino segundo grau, antigo segundo grau. Outros estão completando, mas ele não terminou na série e idade indicada à época, porque não existia um sistema público educacional como nós temos difundido nos tempos atuais. Ele por ser de origem pobre, ele parou de estudar no que a gente chama de fundamental, voltou já quando jovem adulto, fez o que a gente chama hoje de supletivo e ingressou na universidade, na USP, em 1941, fazendo ciências sociais. Ele se torna professor, é exilado político, vai trabalhar em diversas universidades fora do Brasil, inclusive numa universidade muito renomada chamada Yale, dá aula lá, vira deputado da Constituinte, da nossa atual Constituição, que foi elaborada em 1988, ou seja, anteriormente ele foi eleito para participar da elaboração da nova Constituição e depois vira deputado federal, sempre atuando em favor de classes menos favorecidas e da educação pública, pois como uma figura, como uma pessoa que sofreu na pele a falta de educação, então ele sempre trabalhou em prol desta causa. Não só desta causa, mas ele se colocava teoricamente, ideologicamente, politicamente, a favor do que se chama lumpenproletariado. E aí vocês vão se perguntar, professora, mas o que é o lumpen? O lumpen somos nós. Quer dizer, estamos aí no limite, numa situação limítrofe, na qual 14 milhões de brasileiros vivem de trabalho informal. Significa a seguinte coisa, é um termo criado por Karl Marx, que significa, tem a galera que tem a perspectiva de entrar na fábrica. Vamos entender aqui a fábrica como mercado de trabalho.
beleza? Então, tem um pessoal que tem a perspectiva de trabalhar no mercado formal, de ter a tão sonhada carteira assinada. Tem uma galera que já cresce sem esta expectativa. A galera já não tem. Não vou estudar, não vou procurar me escolarizar formalmente, estudar informalmente, fazer curso profissionalizante, entre outras coisas, porque não tenho a menor perspectiva de entrar naquilo que se chama mercado de trabalho. A essas pessoas, claro que Marx não falava mercado de trabalho, ele falava fábrica na época. A essas pessoas, Marx denominou lumpenproletariado. Está escrito errado aqui, eu vou dar uma corrigida. Lumpen, tá? E aí, transpondo para a realidade brasileira atual, 14 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego e foram para o mercado informal. Não foram empreender, porque não tem dinheiro para abrir um negócio. Foram para o mercado informal. Foram ser camelôs, vão ser biscates, fazer uma série de trabalhos informais, porque não tem como colocar no currículo, não tem como colocar como experiência na carteira, e assim segue a falta de perspectiva de trabalho e de remuneração, consequentemente, perspectiva de melhoria de condições de vida e ascensão social. A isso chamamos de lumpenproletariado. Muito importante frisar aqui, porque não só era uma perspectiva ideológica na qual o Florestan Fernandes se colocava em favor dessa parcela da população, como nós temos um projeto de extinguir a carteira de trabalho, extinguir o que a gente chama de CLT, Código das Leis Trabalhistas, ou seja, aquele lema, muitas leis, muitos encargos, muitos impostos, quanto menos impostos, mais empregos. Não é o que está se vendo aí afora pelo mundo, nem no nosso Brasil, de meu Deus do céu. Fica aí só uma provocação à reflexão e ao pensamento. Inclusive, vale a pena lembrar que sempre se pode fazer essa citação na redação do Enem para tirar uma boa nota. Não só de Marx, mas como também de Florestan Fernandes. Enfim, as suas principais obras são a integração do negro na sociedade de classe e a Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica. Tá? Nós vamos ver mais à frente quando ele fala da Revolução Burguesa. Seria a constituição, a construção de uma classe burguesa no Brasil, uma classe burguesa nacional que, em tese, deveria defender os interesses nacionais, mesmo que de alguma forma, ou mesmo que explorando o proletariado e, por conseguinte, o lumpenproletariado. A nossa burguesia não é nada nacionalista, não é nada de defesa dos interesses nacionais. E aí vale outra citação aqui, que nem Margaret Thatcher, que foi a grande defensora do neoliberalismo no mundo, ela não deixava de defender setores estratégicos da Inglaterra, como, por exemplo, a produção de energia elétrica. Tá bom?
E aí no Brasil, o que a gente faz é fazer a privatização da distribuição da energia. Ou seja, a gente entrega na mão de alguém, que a gente não sabe quem é, a distribuição da energia que vai para a casa das pessoas, para as fábricas, para um monte de coisa, sendo que essa empresa que faz a distribuição não é brasileira, ou seja, não está pensando nos interesses nacionais. Outra citação que a gente pode colocar na redação do Enem. Enfim, Florestan, embora ele tendo iniciado seus estudos sobre os índios tupinambás, ele vai se dedicar a escrever sobre questões raciais, questões de corte de classe, desigualdade sociais, políticos e econômicos no Brasil e questões sobre educação. Ele, de alguma maneira, ele está mais próximo de Darcy Ribeiro, Paulo Freire e critica, por outro lado, essa ideia, esse mito da democracia racial criado por Gilberto Freire. Como vocês já puderam ver acima, ele tem uma filiação marxista, não significando que ele não... Desculpa, é a chuva, minha rinite fica atacada. Enfim, ele tem uma filiação marxista, nesse sentido de da classe pensar em si, da classe operária ter conhecimento de quem ela é, qual lugar ela ocupa dentro do capitalismo, o que ela pode fazer para ter melhores condições de vida, de trabalho, etc. Mas ele não nega ou não incorpora em sua teoria, em seus escritos, outros métodos, principalmente de análise, outras ferramentas de outros autores, outros sociólogos, como, por exemplo, Weber, para realizar suas análises em relação à constituição da sociedade brasileira. Beleza? Então, Florestan vai buscar quais são as origens que explicam ou que dão conta de explicar o porquê que os negros e os indígenas são as populações mais excluídas socialmente dentro dessa nossa sociedade, tá? E aí ele vai encontrar a explicação de que, assim, essas pessoas não conseguem ascender socialmente, essas pessoas não têm acesso à educação formal, essas pessoas não têm acesso a bens culturais, a bens de conhecimento, uma série de questões que impedem a elas de ascenderem socialmente, tá bom? E a explicação, fazendo esse resgate histórico que ele faz, após o Brasil ser colônia e massacrar seus povos indígenas, e entender que os indígenas, de alguma maneira, estão numa escala evolutiva, lembra aí do evolucionismo, eu já expliquei, evolucionismo social, darwinismo social. Então, os indígenas estão numa escala abaixo dos brancos e os negros abaixo dos índios, ou seja, brancos, índios e negros. Só que isso não é, nessa sociedade, de uma forma normativa, digamos assim, explícita. Ela está, de alguma maneira, na mente de todo mundo como se fosse um senso comum. E após a abolição da escravidão, não tem nenhum tipo de política de inserção, nenhuma política que promova a integração dessas figuras do negro ou do povo indígena, dos povos indígenas na nossa sociedade. E assim, nesse sentido, Florestan, ele vai
pensar como a educação pode ser algo transformador. Por isso que ele se aproxima de Paulo Freire, tá? E do Darcy Ribeiro, que também tinha um projeto muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar dos CIEPs. Então, ele vai se aproximar, ele vai dizer que a educação seria uma chave de libertação, uma chave de informação, uma fonte de conhecimento, de conscientização dessa população excluída, marginalizada, massacrada, posta, marginalizada no sentido de posta à margem. Não que as pessoas sejam marginais, tá? Então, a educação seria essa ferramenta política e ideológica de inserção dessas populações marginalizadas. E ele entendia que a escola tinha um lugar central nesse projeto político que ele pensava. A escola seria o lugar do encontro, o lugar de encontrar o diferente, o lugar do conflito, o lugar do consenso, o lugar do diálogo, de estimular a criatividade, a racionalidade, a conscientização política e promover, obviamente, a democracia. Não à toa que Darcy e Florestan são muito próximos, né, em termos de pensamento. Não à toa que o Darcy tem uma frase muito, muito célebre, falava que a ausência na educação não é uma falha, não é um problema, é um projeto. Então, faz todo sentido aqui citar Darcy, porque Florestan percebe isso também, que a falta de educação às populações negras, indígenas e marginalizadas e excluídas socialmente significa não dar-lhes acesso a ferramentas, a instrumentos do pensar, do questionar, do criticar e também do ascender socialmente. E aí, lembrando lá que eu falei no início sobre esse surgimento, como é que surgiu essa classe, essa elite, essa classe burguesa, né? Florestan, ele localiza onde surge e a época, né? Em São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, surge digamos, primeiro centro urbano burguês. E essa elite, ela tá, e aí eu vou citar Caio Prado, ela tá de costas para o Brasil e de frente para o mar, ou de frente para o estrangeiro, de frente para a Europa, de frente para qualquer outra coisa que não seja o Brasil. Essa elite, de alguma maneira, explora seu povo pobre para mandar suas riquezas para fora. Continua assim até os tempos atuais, essa mentalidade bem dos colonizadores que ficou impregnada na elite nacional. E ele também trabalha com essas questões. Bom, sem delongas, espero poder ter contribuído com o estudo de vocês. Semana que vem eu pretendo trazer algumas questões para a gente debater sobre sociologia brasileira que possa vir a cair no Enem. Lembrando sempre que vocês podem e devem usar todas as referências do pensamento social brasileiro na hora de escrever a redação do Enem. Não só o pensamento social brasileiro, mas como as teorias sociológicas também ajuda muito, tá bom? Fica aí a dica. Um grande abraço e até semana que vem.